Queridíssimo amigo, tudo bom? Alegria nos conecta com o Criador. Tem para anotar? Te convido um cafezinho. Vamos começar a sessão de hoje, na qual a gente vai falar sobre um tema importante, interessante, espiritual e fundamental na Kabbalah. Hoje a gente vai explicar o conceito das 10 sefirot, as 10 manifestações. Vamos mapear ela na árvore da vida, tá? Vamos ver as influências das cores nas nossas vidas e muito mais. Está preparado? Vamos começar. A Kabbalah explica que a primeira das 10 manifestações com as quais o Criador, na sua infinita sabedoria, vai criar o mundo, se chama Keter. Keter em hebraico, literalmente traduzido, quer dizer coroa. Essa é uma sefirá, uma manifestação que vai estar em cima da cabeça dos seres humanos, que vai ter a característica da cor branca. O branco, na Kabbalah, ele vai representar aquilo que dá. Não é uma coincidência que quando a gente pega todas as cores e mistura elas, sai justamente o branco. Não é coincidência, talvez, que hoje em dia os hospitais costumam ter nas paredes a cor branca, que é a cor justamente do shalom, da paz. Quando a gente imagina um senhor assim com a barba branca, né? É um sinal de paz, de sabedoria. Isso porque na Kabbalah o branco é essa cor que é a bondade divina na sua máxima potência e que ele quer somente dar e compartilhar da sua luz infinita para cada um de nós. Keter sobre a cabeça, cor branca. E sua representação, esse dar infinito. De aí a Kabbalah nos vai falar de sefirot, que vão estar todavia no cérebro, parte inferior direita, esquerda, tá? A gente tem a sefirá segunda, que se vai chamar Chokhmah. Chokhmah, a Kabbalah chama ela de uma sabedoria, mas temos que explicar. Chokhmah, o que os livros místicos nos revelam é que ela vem da palavra Koach Ma. Koach em hebraico que significa força, é um poder, é uma força. Ma é um mistério. Quando a gente em hebraico pergunta o que está acontecendo, o que é isso? Mas né? É curioso que, por exemplo, em hebraico a palavra água, se diz o elemento água, maim. Maim é água e ma é o que? O mistério. Kabbalah explica que a água é o elemento mais espiritual que existe nesse mundo. Por isso ela não tem nem cor, nem sabor, nem cheiro. E como qualquer outro líquido também não tem um espaço físico. Ela é de outro mundo, maim. Curioso, né? Que em inglês também, quando a gente fala água, a gente diz water. Meu acento não é melhor. Quando a gente fala que, a gente fala what? Water. Que e água. Maim. Em Yiddish, em alemão também, Wasser. Falam que o água em português vem do qua, que é em francês. Não importa. A questão é que a palavra ma é um mistério. Chokhmah é das palavras koach ma, que é uma sabedoria do infinito. Por exemplo, isso se manifesta nos seres humanos quando a gente tem aquela primeira ideia, tá? Por exemplo, a gente está aqui, ou justo a gente está se duchando, tomando um banho, de repente, como um raio, vem uma ideia. Vamos dar aula de Kabbalah. É uma boa ideia? Isso é uma Chokhmah, Koach Ma, uma força do mais lá que se ilumina no nosso cérebro, na nossa cabeça. Tá? A cor da Chokhmah na Kabbalah vai ser, o roxo, ou lilás também, tá? Que é uma cor exótica. Poucas pessoas sabem o exótico, que é uma cor assim da sabedoria, do mais para lá. Tá? Então, depois de Keter, a gente explicou a cor branca, depois da Chokhmah, lilás e roxo, a gente tem o que a gente chama de Binah. Binah também está no cérebro e é o processo de desenvolver aquela primeira ideia. Né? A Chokhmah é raio de luz, Chokhmah, uma força. O que eu faço com essa força? A gente tem muita ideia e na prática, nada.
Biná vai ser a capacidade de desenvolver, ou em hebraico, lehavin, biná, lehavin, vamos aprender hebraico, desenvolver aquela ideia. Mas espera aí, curso de Kabbalah, mas para quem? E como? E quando? E quais temas? E quem vai gravar? E quem? Toda uma logística, no nosso exemplo. O Talmud afirma que as mulheres têm um sexto sentido chamado de biná. Na linguagem talmúdica, biná yeterá netuná lanashim. As mulheres têm uma sabedoria de biná muito elevada, mais que os homens. Por isso que quando a mulher te fala, olha, não entra nesse negócio não, você fala, você não entende nada de negócios, mas eu sinto, melhor toma em conta o que ela está dizendo, porque esse sentir pode ser um sexto sentido. Ou esse cara, eu não gosto dele, você nem conhece. Eu sinto, melhor botar atenção no que a mulher está dizendo, que a mulher tem essa capacidade de biná. Tá? A biná na Kabbalah, ela tem uma cor verde. O verde não é uma coincidência que na natureza ele é tudo que vai estar em processo, né? As frutas primeiro vão ficar verdes, até depois ficar amarelinhas. É uma cor também que a Kabbalah fala que tem refuah shlemá, que tem a cura, como Egiar nos judaísmo verde, tá? É porque tudo que se desenvolve, se entende, e se termina curando também, tá? Então até que a gente já explicou 3 das 10 manifestações de luz divina chamadas na Kabbalah Sefirot. O Keter na sua cor branca, a Chormá na sua cor lilás ou roxa e a Biná verde com a sua respectiva lugar e significado. Depois dessas 3, os cabalistas falam de uma meia sefirá que a gente não vai contar, que é o chama Dat. Tá? O Dat é o botar quase na prática. Depois de a gente pensar com Chormá, Biná, a hora de falar para fazer é o chamado Dat. E alguns cabalistas vão considerar isso como uma sefirá completa e considerar o Keter afora, e outros vão considerar o Dat como se não se fosse parte da sefirot, senão uma meia sefirá lá ponta. Então a gente menciona ela e vamos seguir essa linha de Keter, Chokhmah e Biná. Tá? Agora vamos passar para as outras 7 sefirot que estão dentro do corpo humano e são muito, mas muito práticas. A gente tem Chesed. Chesed em hebraico, literalmente traduzido, o que significa, quer dizer bondade. Tá? A bondade a gente sabe que é um conceito fundamental para o mundo existir. Se não tivesse o conceito de bondade, com esse conceito Deus criou o mundo pensando no bem. A bondade vai estar localizada no braço direito. Tá? Não é curioso sempre falar, começar com o braço direito. O braço direito representa na Kabbalah a bondade. A cor que vai caracterizar ela vai ser um azul celestial. O azul, de fato, tem esse poder de acalmar, de transmitir uma confiança, né? Aquela pessoa que quer usar uns marketings também na Kabbalah. E sim, a mão direita vai representar a bondade e vai estar relacionada com o patriarca Avram, o primeiro dos 3 patriarcas. Ele era todo bondade. Vocês viram como é que na história da Torá ele rezou até pelas pessoas malvadas de Sodoma e Gomorra. Tá? Agora, paralelo ao Chesed, daquela bondade, a gente tem uma sefirá que vai estar localizada no braço esquerdo e que vai se chamar Gevurah. Como é? Gevurah. Chesed e Gevurah. A Gevurah é o oposto da bondade. Ela não é ruim. Nenhuma sefirá é mal, é ruim. Não. Cada uma tem a sua importância. A gente tem o anjo Miguel, que fala do Chesed, ele é azul, da bondade, e o anjo Gabriel. Gabriel é a Gevurah. Gevurah literalmente traduzido, a gente traduz às vezes como... É difícil traduzir ao português exatamente, são palavras tão elevadas, mas pode ser uma espécie de rigidez, de dureza. Apesar que em hebraico, Gibor, Gevurah, é alguém que consegue controlar, dominar. Os sábios na Mishnah e no Talmud falam que uma pessoa que se controla é chamada Gibor. Né? Então, o poder de controlar, de limitar,
Às vezes, sendo um pouco duro, é Gevurah. E por que ela não é ruim? Porque às vezes é necessário na vida ter Gevurah. Imagina uma pessoa que não sabe falar que não. Oh, quanto tempo ele perde, quanta energia. Quando ele perde dele mesmo por não saber falar que não. Coitado, os prejuízos que isso pode ter. Né? Agora, então eu na minha vida tenho que aprender a desenvolver, explica a Kabbalah, o Hesed por um lado e a Gevurah por outro. Quando eu tenho água quente e eu tenho água fria, o intermédio não é água morna. O intermédio é saber usar água quente e saber quando usar água fria. O ser humano, a gente não vai ser equilibrado ao 100%, senão a gente seria anjo, a gente não seria humano. Mas a gente está aqui para se desenvolver. O melhor Hesed que a gente pode, como a gente mistura. E também quando o Gevurah, quando um pai tem que falar para o filho, olha, não bota a mão. Nisso que você vai sujar. Deus nos livre, pode ter um choque. Às vezes tem que ser duro, às vezes tem que né, pegar o cavalo e falar para ele, olha, para de correr. Né, botar essa consciência. Então a gente tem o Hesed, por um lado, azul, braço direito, Avram, e a Gevurah, por outro lado, cor vermelha. Não é coincidência que o vermelho né, tem esse poder, às vezes, de despertar sentimentos de fome, de ambição, sedução, até de raiva, às vezes, um pouco. Sobe a pressão, o sangue é vermelho, a vaca vermelha natural. Uma cor viva, o vermelho. A Halachá, a lei judaica, fala que uma mulher não deve tomar um vestido todo vermelho, porque não seria recato, seria chamar demais a atenção. O vermelho chama, o vermelho desperta, às vezes é necessário. Então temos o Hesed azul, Avram, por um lado, e o braço esquerdo, a Gevurah, com a cor vermelha e com o patriarca Yitzhak, representando ele era mais duro a forma dele de ser. Tá? E falamos Hesed e Gevurah, suas cores, seus lugares no corpo humano e o que representam. E depois a gente vai ter no tórax, explica a Kabbalah, essa localização no corpo humano, o tórax. A próxima Sefirah, seria a sexta, né, chamada Tiferet. Tiferet. Tiferet é uma beleza que é o equilíbrio. Quanto a gente não precisa do equilíbrio nas nossas vidas. O Tiferet que está no tórax, ele tem a cor amarelo. E não é coincidência, os emojis, né, no WhatsApp, sorria, sempre a carinha amarela. O sol, eles desenham ele amarelo, luz. O amarelo é uma cor que ele tem poder de dar alegria. Só que está triste, bota com amarelo, vai ver que vai se sentir melhor. E de trazer esse equilíbrio. Tá? Claro, se a gente misturar o azul com o vermelho, o Hesed com Gevurah, o que dá? Dá roxo, que é Chokhmah, o lilás. Porque isso é uma sabedoria muito grande, saber misturar, combinar o Hesed com o Gevurah. Caso não é desse mundo. Mas o equilíbrio, e não vai por aí, porque não é de combinar, é de saber quando usar cada um. Ele é neutro, ele é amarelo. Tá? O personagem da Torá que se relaciona com isso é o patriarca Yaakov. O patriarca Yaakov é chamado Emet, o Tiferet, que logrou combinar, conseguiu que todos os 12 filhos dele, no final, sigam esse caminho milenário que dá origem também ao povo de Israel. Tá? Então, bom, estamos explicando os segredos das 10 Sefirot, relacionadas com as cores, com o corpo humano, o que a gente tem que desenvolver de cada uma para o nosso trabalho espiritual divino. Então, falamos da Keter, Chokhmah, Binah, Dat, Hesed, Gevurah, Tiferet. Estamos bem até aqui? Claro? Continuamos. Daí a Kabbalah nos vai falar de uma manifestação chamada Netzach. Netzach, literalmente traduzido, quer dizer vencer, transcender. Quando a gente fala de uma coisa eterna na Kabbalah, ele é um Netzach. Mas quando a gente ganha, a gente fala de Nitzachon. Netzach é isso, é ganhar, é vencer, é transcender. Ele tem uma cor como rosada. Por quê? Porque ele pegou o vermelho da Gevurah e diluiu ele com o branco do Keter. Então ele ficou meio rosa. Esse controle é o Netzach, de alguma forma. O personagem da Torá que se relaciona com o Netzach é Moshe Rabbeinu. Ele está nessa sefirá Moisés. Moisés está na sefirá de Netzach.
tá? Que esse poder na vida da gente transcender, deixar marca e continuar adiante. Paralelo ao Netzach, na perna esquerda do outro lado, a gente vai ter o que a gente chama de Hod. Hod pode ser esplendor, se relaciona com a humildade também, é uma cor tipo prateada. Os sábios falam que o Aharon HaKohen, irmão de Moisés, ele era representado pela Sefirá de Hod. E o Hod ensina a gente a ser humilde, tá? De vez em quando, os Netzach e Hod. E a gente vai ter a Sefirá número 9, a nona Sefirá, bastante interessante, que vai se chamar Yesod. O Yesod está posicionado no órgão reprodutor, e o Yesod ele tem a cor laranja, que tem tudo a ver com o controle do instinto, tanto o instinto sexual como todos os demais. É curioso, porque o laranja, porque como a gente consegue o laranja? A gente pega o vermelho, lembra que a gente falou em Gevurah agora, que o vermelho ele ativa os diferentes instintos do ser humano, a fome, a raiva, a sedução. E o que ele bota? Ele bota azul? Não, porque sai roxo. Ele bota branco? Não, sai rosa, né? O que ele bota para sair laranja? O tiferet, o amarelo. Então, quando a gente pega esse roxo, esse vermelho da Gevurah, e a gente dilui ele com tiferet, olha, peraí, bota equilíbrio, nem sempre tanta Gevurah, dilui ele com equilíbrio, ele sai esse laranja. Laranja é a cor desse controle. Talvez por isso no mundo, muitas vezes nas prisões, os presidiários estão com um uniforme laranja, que é esse negócio de controlar eles mesmo, né? Entre outros mais que chamam a atenção. O laranja é esse controle. E curiosamente, de quem é o personagem da Torá que está representado na Kabbalah pela cor laranja, pelo Yesod, é ninguém mais e ninguém menos que José. José fala em português. José. Yosef Atzadik. Vocês lembram que Yosef é o cara que conseguiu dar a volta na vida dele. Ele, de ser menospreciado pelos irmãos, vendido e revendido até chegar no Egito, foi seduzido pela esposa do seu patrão, e ele diz a Torá, Vaimaen, ou seja, ele se recusou. Quanto controle tem que ter a pessoa para não se deixar levar pelo instinto, para não se deixar levar pelo cavalo interno, e para botar consciência na vida dele, saber que, quando, como, para não comer do fruto proibido, para ter controle. O mundo por aí às vezes acredita que a liberdade é fazer o que quer quando quer. Isso é libertinagem. Fazer o que quer quando quer é ser escravo do teu instinto, da sua vizinha, do teu dinheiro. A verdadeira pessoa livre é aquela pessoa que tem uma consciência divina, que não é escravo dos instintos, porque o instinto é isso, é terra. E a gente somos seres espirituais. E temos que desenvolver essa parte espiritual em cada um de nós. Então Yosef tem essa cor laranja, esse poder de autocontrole em cada um de nós. Sabendo quando usar de uma forma sagrada até as relações, ou dos livres de uma forma que só dá isso, o prazer, como os animais que buscam o instinto. Finalmente a Kabbalah vai falar de Malchut, que é a última das 10 Sefirot, que vai ter a cor preta. Mulheres são representadas pela Malchut, o rei David, Malka Meshich e Malchut, e essas 10 Sefirot vão voltar em diferentes formas. Mas o Malchut já está no final do corpo, é o paralelo oposto do Keter. A cor preta é aquela cor que absorve tudo. Qualquer coisa que a gente botar, ela vai pegar o vazio de alguma forma, tá? Mas, por isso talvez no mundo às vezes botar preto é como se fosse uma coisa escura, como se fosse uma coisa de terror. Mas por outro lado a gente vê, por exemplo, que a Torá, ela é um pergaminho branco com tinta preta. Isso por quê? Para a gente, o poder do preto, da cor negra, é justamente absorver. Então a gente chama a atenção do olho da alma humana até a Torá, que é luz pura, que é o pergaminho branco.
mas o preto desse poder de definir é preto. E assim por diante. O preto talvez por isso seja uma cor elegante, sóbria, né? Está relacionada com a Malchut. Amigos e amigas tão queridos, senhoras e senhores, a gente hoje explicou esse conceito das 10 Sefirot, de acordo com a Kabbalah judaica, né? Keter, Chochmah, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Explicamos a cor de cada uma e o que representa essas cores, onde elas estão localizadas no corpo humano, quais são os personagens relacionados com elas, de acordo com a Kabbalah, e o que elas vêm ensinar para nós, mapeando a árvore da vida do nosso trabalho espiritual. Eu vou concluir te dando uma pequena história, que talvez nos vai ajudar a continuar explorando, entendendo a maravilha que é a Kabbalah. Se conta sobre um pai que ele queria dar para um filho um quarto que ele tinha. Ele falou, o filho que souber, da forma mais sábia possível, encher aquele quarto, vai ser o ganhador. Bom, o filho primogênito, ele, para mostrar sabedoria, encheu tudo com livros, do chão até o teto. O pai observou e falou, bom, tá legal, filho, você encheu o quarto. Vamos ver os seus irmãos. O outro filho encheu tudo com pedras e caixas, mostrando a capacidade dele de construir. O pai falou, bom, sim, tá bem cheio. Tem um buraquinho aqui, outro lá. Bom, vamos ver o terceiro irmão. Quando chegou a vez do terceiro, ele viu que ele parecia que não estava competindo. E o quarto estava vazio. O pai falou, ué, filho, você não quer participar? O filho respondeu, claro, papai. Agora mesmo eu vou encher esse quarto. Agora não dá tempo. Você vai ver, pai. O quarto estava todo escuro. E o filho acendeu uma vela. Aquela vela iluminou aquela escuridade. E é quando aquele filho, que era o mais inteligente, falou, já viu, papai? Agora todo esse lugar está cheio de luz, e onde tem luz, não tem lugar para a escuridade. Amigos e amigas tão queridos, nas nossas vidas a gente procura constantemente encher esses espaços vazios dentro de nós. Às vezes com coisas materiais, às vezes com outras distrações secundárias. Mas não tem nada que enche mais que desenvolver e trabalhar a nossa própria essência, a nossa alma, o desenvolvimento da vida. Isso que enche de luz, de verdade, de sabedoria e de significado. Essas 10 Sefirot de Keter até o Malchut nos vão ajudar a trabalhar esse exercício espiritual para a gente ter uma vida de mais qualidade, de mais significado e de muita, muita bênção. Eu te convido para escrever as Sefirot, para você reflexionar um pouco como está o teu Chesed, como está a tua Gevurah, sem exagerar com um, sem exagerar com o outro. Como você está fazendo o Netzach, como você está aplicando a eternidade na sua vida. Como você está fazendo o seu autocontrole. Vamos começar a exercitar esses conceitos pouco a pouco na escada da vida. Eu continuo com vocês nos próximos vídeos. Shalom e muita luz.